Já percebeste? Não, acho que já faltava aqui uma coisa. É que a indicação que eu tenho é que está live, portanto está a mandar o sinal para algum sítio, David. Eu acho que já entramos, mas eu confirmo já. Estamos sim. Ah, Vou-lhe boa. pedir é para tirar a partilha só um segundo. Está bem, claro. Então, muito boa tarde a todos. Os que estão a seguir-nos via o Facebook do ICOM Portugal. O meu nome é David Felizmino, aqui em qualidade de representante da direção do ICOM Portugal. Introduzindo desde já o tema deste novo ciclo de conferências políticas pelo ICOM Portugal. Nos últimos anos, as instituições culturais que visam a preservação, interpretação e disseminação do património cultural, e mais particularmente os museus, foram chamadas a contribuir ou foram envolvidas na discussão de um conjunto de temáticas com as quais estão diretamente e indiretamente implicadas. A escravatura, o colonialismo e a restituição de bens culturais, entre muitas outras. Esta discussão assenta na contestação efetiva que os museus não são neutrais. Muito do património não europeu existente em coleções e museus ocidentais assenta no aprisionamento, tortura e violência de pessoas e comunidades e no roubo e usurpação de muitos dos seus testemunhos materiais, que hoje ocupam um lugar de destaque, aliás, em museus de todo o mundo. Nesse sentido, o facto de os museus e demais organizações culturais terem sido envolvidos nestes debates acarreta o reconhecimento da sua responsabilidade cívica, social, política e ética. Desta forma, para promover um debate construtivo sobre estas matérias, o ICOM Portugal resolveu em 2021 promover um inquérito sobre a presença de coleções não europeias em museus e coleções nacionais, dirigido a todos os museus, públicos e privados, de âmbito local, regional e nacional, cuja resposta pode ser feita até dia 15 de outubro e cujo link está disponível na página do Facebook. Para a promoção deste debate em torno destas matérias, o ICOM Portugal resolveu ainda promover um ciclo de conversas que inauguramos hoje e que se prolongará ao longo do mês de outubro e até em novembro, quando das jornadas de outubro do ICOM, que serão integralmente dedicadas a este assunto. Para inaugurar este ciclo, temos o prazer de contar com a presença de Marta Lourenço. A Marta é seguramente conhecida, mas não queria deixar de apresentar a Marta para as pessoas que não a conhecem tão bem. A Marta é investigadora do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa, desde 2006, tendo assumido o cargo de diretora em 2019. Possui ainda formação de base em Física, mestrado em Museologia e doutoramento em Museologia e História da Técnica. Tem obra publicada nos domínios do património cultural, das universidades, do património científico e da história dos museus e das coleções científicas, que são igualmente os seus domínios preferenciais de orientação de alunos e de projetos de investigação nacionais e internacionais. Coordenou ainda o levantamento do património cultural da Universidade de Lisboa em 2010-2011 e em 2015-2016, ambos publicados em livros. É coordenadora, finalmente, nacional do PISC, Portuguese Research Infrastructure of Scientific Collections, integrado no roteiro português de infraestruturas estratégicas de investigação, e é ainda, desde 2016, presidente do Comitê Internacional do ICOM para os Museus e Coleções Universitárias. E a Marta irá falar-nos hoje do património. O título da comunicação da Marta, ou da intervenção da Marta, chama-se Coleções Coloniais, esboço para um roteiro de um património partilhado, e convida a todos, depois da intervenção da Marta, a participar no debate e a colocar perguntas via o chat do Facebook. Marta, a palavra é tua. Já sou eu? Sim. Bom, muito obrigada, agradeço muito ao ICOM o convite para esta importantíssima série de 3 discussões online sobre questões coloniais, e a introdução do David está muitíssimo bem feita, como sempre. Eu sou fã do David, não é? Devo dizer. Não tenho muito a dizer, eu acho, que seja de interesse geral. Vão ser umas notas um bocado soltas na primeira parte e depois na segunda parte eu focarei na ação, não é? Que é no como, que eu acho que é o que preocupa uma grande parte dos nossos colegas profissionais de museus e causa alguns constrangimentos. Tudo para promover a discussão. Eu vou usar a minha experiência pessoal
quer no MAC, portanto, o conhecimento que tenho das coleções e museus das universidades, a nível global, e também na coordenação da incorporação das coleções científicas do Instituto de Investigação Científica e Tropical na Universidade de Lisboa. Depois já vou explicar melhor o que é que isto é. A checklist que vou apresentar, eu chamo-lhe o roteiro quando eles me pediram um título, mas na realidade é uma checklist que nós usámos e tentámos seguir e que até foi bastante alterada ao longo do tempo, mas isso é a vida. Acho que se pode aplicar a muitos museus de muitos tipos, sem ser museus de natureza científica. Mas antes de começar, eu acho que sendo a minha intervenção a primeira deste terceiro ciclo, deste ciclo de 3 palestras, eu acho que tenho a responsabilidade, eu pelo menos sinto-a, e a necessidade de delimitar um bocadinho melhor, o melhor possível, o problema e de clarificar e tentar contribuir para a sua clarificação. Não é fácil, mas pelo menos para as pessoas entenderem o que é que eu quero dizer, não é? Eu vou partilhar a minha comunicação, o meu PowerPoint. Está aqui alguns. Eu acho que o debate típico sobre a descolonização dos museus, aquilo que se chama tipicamente a descolonização dos museus, talvez tenha começado bem e com as melhores das intenções, mas está um bocado inquinado. Deixem-me explicar porquê. A primeira coisa é o próprio termo descolonização, não é? É um termo eurocêntrico. Eu nem me tinha apercebido disso, mas uma vez em conversa com um colega de um museu japonês, de um museu universitário na Universidade de Kyoto, quando foi o ICOM em Kyoto, ele disse-me, esta coisa do debate que vocês estão a ter na Europa, nós não nos sentimos minimamente identificados, isto tem a ver com a Europa, tem a ver com a África, isto não é connosco. E eu achei que aquilo, ele tinha uma certa razão, a maneira como o debate estava a ser contextualizado, enquadrado, era bastante eurocêntrico. Portanto, este é o primeiro problema. Depois, o segundo problema é que a palavra descolonização, de tanto ser usada, não é? Acabou por perder um bocado, para mim já quer dizer muito pouco. Vocês reparem, por exemplo, aqui alguns exemplos, descolonizar a dermatologia, descolonizar a fashion, a moda, descolonizar o campo, e para mim a melhor é esta, descolonizar a luz, não é? Um grupo de física da Sociedade Europeia de Física. Quer dizer, já usámos tantas vezes que tem pouco significado. Portanto, este é o primeiro problema. Depois, o segundo problema é que eu acho que o debate se tende a reduzir a questões de restituição, que para mim me parece que estão no fim de uma linha. Mas um outro problema ainda é a excepcionalidade, quer dizer, é sempre a introdução de que nós somos diferentes, não é? No caso do português, o chamado lusotropicalismo, não é? Nós somos diferentes. Depois um certo paternalismo, a ideia de que, não, mas nós vamos dar formação e vamos explicar como é que se faz e vamos até apoiar, dar dinheiro para a construção de museus, quer dizer, isso é uma maneira paternalista de olhar para este problema e, de facto, até, em larga medida, encerra um racismo, que eu considero que é um racismo estrutural. Depois, um outro problema é um problema de superficialidade do debate. Também às vezes acontece com frequência, no debate típico, digamos assim. É aquele género assim, tudo tem que ser restituído. Ou então a posição completamente oposta, que é, nada deve ser restituído. Ou então outras pessoas dizem assim, Angola era nossa quando as coisas vieram para cá, mas qual era o problema? Já ouvi eu dizer, em Portugal. Também outras coisas que se dizem são, todos os nossos objetos foram recolhidos em missões científicas, portanto, era a bem do coletivo, a bem do conhecimento, não há problema. Também já ouvi dizer isto. Quer dizer, são demonstrações
da superficialidade e do desconhecimento da granularidade deste problema. Dito isto, eu acho que é uma altura absolutamente fantástica para ser profissional de museu. Na Europa, em montes de áreas, não é? Não só curador, mas também educador, o que for. É uma altura excelente. Dá a sensação que está tudo a acontecer. Para quem segue os debates museológicos nos últimos 4, 5 anos, e para além desta interessantíssima discussão em torno da definição, da nova definição de museu do ICOM, é uma loucura de relatórios, de políticas, de artigos científicos, de artigos nos média, nas redes sociais, web e webinars sobre museus e a questão colonial. É difícil acompanhar tudo, mas eu acho que nós temos o dever, enquanto profissionais de museus, de estar informados. Eu trouxe-vos aqui alguns exemplos que me parecem interessantes. Olha, o David está-me a pôr aqui uma coisa no chat, o que é? Não interessa ainda, é só a seguir. Trouxe aqui alguns exemplos dos debates, quer dizer, como isto tem tido presença nos média, como nunca os museus provavelmente tiveram. A Alemanha, o mundo colonizado quer os artefactos de volta, a questões de representação da escravatura, que é um assunto que nos Estados Unidos, sobretudo, tem uma importância aguda e domina praticamente até toda a discussão e todas as conversas. Mais próximos de nós, não é? Um dinossauro brasileiro que está no Museu Alemão. Mas quer dizer, N questões sobre profissionais, os mídia não europeus a escreverem sobre o assunto, não é? Neste caso a Índia. Também Portugal, isto é um artigo da Al Jazeera, do website da Al Jazeera, a falar sobre Portugal, são 29 páginas a falar sobre Portugal, é um artigo, não sei se leram, e eu não tenho a mínima condição de vos dar as referências, mas posso, se me pedirem, escrevam-me, e eu tenho tudo compilado, não só por causa da questão do ICT, mas também por causa da questão do MAC, eu tenho uma literatura incrível, imensa coisa, teras e teras de informação sobre questões com particular foco, evidentemente, nas universidades e nas coleções científicas, mas também múltiplos outros assuntos. Também a questão das bibliotecas e dos arquivos, que nem sempre é aflorada. Isto é um problema que afeta não só os museus, mas todo o GLAM, não é? As galerias, as bibliotecas e os arquivos. E em relação aos arquivos há um trabalho magnífico feito pela ICA, pelo Conselho Internacional de equivalente ao ICOM para os arquivos, que tem compilado onde estão os arquivos que estão displaced, não é? Como é que se diz? Displaced, deslocados no mundo, e podem encontrar, são páginas e páginas também de uma base de dados enorme, muitíssimo bem feita, das questões relacionadas com os arquivos, e depois também, evidentemente, produção académica recente. Eu trouxe aqui 2 livros que me parecem particularmente, volumes, não são livros, um é um volume de um journal do Brasil relacionado com questões indígenas, eu já voltarei a este ponto. E também em Portugal, não é? Trouxe aqui 3 teses de mestrado, uma sobre o MONAC, sobre a coleção colonial de restos humanos no MONAC, de Fernanda Carvalho, depois aquela mais conhecida, a restituição de bens patrimoniais em Portugal da década de 80 à atualidade, de Júlia Trindade, um artigo do Ricardo Roque, para lhe fazer homenagem, porque sou fã, e também porque ele escreveu sobre uma coleção importantíssima que nós temos de vestígios humanos do ICT, e vai ser, salvo erro, o terceiro palestrante deste ciclo, salvo erro, o terceiro, se não o segundo ou o terceiro. E finalmente a Sofia Lovegrave, que defendeu há pouquíssimo tempo uma tese muito importante sobre o passado e a representação do passado e o património cultural do difícil passado português.
As universidades têm tido, em larga medida, um papel importante. Em alguns casos, até mesmo na linha da frente, estão na linha da frente, quer ao nível da investigação académica, quer ao nível das políticas nacionais. Aqui um documento feito pela Nelson Mandela University da África do Sul sobre a questão da repatriação de de materiais, de artefactos da África do Sul, mas também ao nível dos mídia, não é? E não só europeus e, digamos, do Ocidente, mas também do Japão, e na organização de encontros. Há aqui um encontro que eu trago, em que 3 universidades se juntam no Coimbra Group para discutir questões de objetos em museus e coleções universitárias de natureza colonial. E, claro, a restituição também está na agenda de muitas universidades europeias, e talvez por razões que têm a ver com a liberdade que elas algumas têm e a autonomia das universidades. Aqui temos 3 exemplos importantes: um bronze do Benin, que foi, e o Neil Curtis é o do lado esquerdo, que foi recentemente restituído. A meio, a Universidade de Manchester e o Manchester Museum, isto até ganhou um prémio MAC o ano passado, sobre o regresso de 43 objetos sagrados e a devolução à Austrália. E finalmente a ULB, que vai devolver, a ULB é a Université Libre de Bruxelas, que vai devolver vestígios humanos ao Congo. A questão da restituição nas universidades é tão importante que o MAC tem neste momento em debate público um documento orientador para restituições. Toda a gente pode contribuir até 30 de setembro, ver a página do MAC, eu dou aqui o link, e também ver o debate que abriu, que inaugurou esse debate público. Quer dizer, sim, há muita coisa a fazer, é difícil e é complexo, é desconfortável, mas as coisas difíceis eu acho que são as mais vibrantes, não é? Ao mesmo tempo, é mais uma oportunidade extraordinária até para refletir e redirecionar os museus, que são instituições tipicamente de elites, sobretudo na Europa, para o diálogo, a participação e as conversas sem fronteiras e sem barreiras, ou seja, redirecionar os museus como forças do bem. Não tenho possibilidade de vos dar estas referências todas, mas como já disse, escrevam-me e peçam. Eu aproveito para dizer que nós, Museu Nacional de História Natural e da Ciência, no âmbito da Universidade de Lisboa, estamos a preparar um PRR de ensino superior, com vários cursos, um deles de 30 horas credenciado como pós-graduação, sobre museus e coleções coloniais, e são nossos parceiros já confirmados, o ICOM Portugal, a Direção-Geral do Património Cultural e a Mapa das Ideias. Esse curso será lançado em 2022. E mesmo em Portugal eu acho que há, apesar de parecer, já tenho ouvido dizer que o panorama está um bocado parado, não é verdade. Há muitas coisas interessantes a acontecer, há muitos debates, nem sempre vêm à luz pública, mas as coisas estão a mexer. Desde o levantamento do ICOM, Portugal, não é? Mais este ciclo de conferências, mais os encontros de outono, mais o boletim, o número do boletim dedicado ao assunto, o nosso curso, não é, que já falei. Já há muitos anos, museus a problematizar questões de nós e eles, seja através de exposições, de programas educativos e trabalhos com minorias, filmes, projetos artísticos. Há toda uma nova geração de profissionais de todas as áreas, inconformados e com imensa vontade de mudar as coisas. Aqui seria difícil enumerar todos, mas parece-me, por exemplo, que a nível da exposição e da interpretação do nosso passado colonial, passado português colonial, parece-me que o padrão dos descobrimentos tem feito, por exemplo, um trabalho notável nas últimas exposições, inclusivamente problematizando objetos científicos que me interessam particularmente. Portanto, eu acho que são tempos entusiasmantes.
Eu nos anos 60 e 70 era muito nova e não me interessava nada para museus, não é? Mas para os nossos colegas, alguns de vocês que estão a ouvir-me nem eram vivos ainda, mas para os nossos colegas que viveram os movimentos da nova museologia na América Latina, a Declaração de Santiago, de Santiago do Chile, que faz para o ano 50 anos, do movimento da função social do museu, do papel dos museus no desenvolvimento económico, o ativismo com o envolvimento das populações, também em Portugal, a seguir ao 25 de Abril, imagino que o entusiasmo seja muito semelhante ao de agora. E temos muito a aprender com a América Latina dos anos 60 e 70, neste contexto atual europeu. O problema é essencialmente o mesmo. O direito ao património, à identidade, à memória, seja na sua materialidade, os objetos, seja na sua imaterialidade, as narrativas, faz parte dos direitos humanos. Isto interpela diretamente os museus de todos os tipos a um compromisso com a justiça social, a igualdade e o acesso universal. Quais são as principais diferenças em relação aos movimentos dos anos 60 e 70? Eu acho que há duas principais diferenças. A primeira é que, focando-se na questão colonial, os movimentos chegam naturalmente à Europa, agudizam-se e abrangem todos os museus. Abrangem a instituição museu, onde Tom Catedra. A segunda é que os movimentos são centrípetos, vêm de fora para dentro e não ao contrário, não de dentro para fora, como foram os movimentos dos anos 60 e 70. Vêm das pessoas. As pessoas não se revêem nos museus, acham que estes atuam como instituições que reforçam desigualdades a nível local e a nível global, entre o Norte e o Sul, e exigem que as coisas mudem. E estas diferenças também tornam diferente e novo o debate que está a acontecer neste momento na América Latina, nos Estados Unidos, no Canadá, na Nova Zelândia, na Austrália, países que já tinham consolidadas, contrariamente à Europa, práticas de relacionamento com comunidades indígenas e com primeiras nações. Ora, neste contexto, porque é que as coleções científicas me parecem muitíssimo interessantes? Sem definir coleções científicas, digo apenas que são coleções que são recolhidas em resultado ou para fins de investigação, chega-nos para já. São coleções que ao longo dos séculos foram e são constituídas tipicamente por cientistas, físicos, matemáticos, médicos, antropólogos, biólogos, etc. E depois, às vezes, décadas mais tarde, chegam aos museus, compararam aos museus. Outras vezes, isso nunca acontece. Não é? Há dezenas de milhares de coleções científicas em escolas, em universidades, em hospitais, em laboratórios de investigação, algumas em uso, outras órfãs. Isto tem inúmeras implicações do ponto de vista da acessibilidade e da preservação deste importante património da investigação e ensino, que eu já abordei noutras palestras e noutros textos, foi para resolver esse problema que, por exemplo, foi criada a infraestrutura PRISC, que é a única na Europa, mas aqui nesta conversa interessam-nos 4 aspectos. Primeiro, a dimensão deste património, património cultural de natureza científica, é enorme, em larga medida desconhecido e acessível apenas a círculos ultra restritos. Portanto, quando o debate e as políticas se reduzem apenas a museus e de arte, arqueologia, etnografia, estamos a escamotear uma parte muito significativa do património cultural em Portugal, noutro sítio qualquer. Este é o primeiro problema. O segundo aspecto que levantam estas coleções é que aquilo que nós chamamos as práticas de documentação nos museus não são necessariamente as mesmas dessas coleções, nem no tempo, nem na forma, nem na substância. Isso não é nem mau nem bom, é o que é. Só porque são coleções, não devemos presumir que vamos encontrar metadados de natureza museológica ou ética de natureza museológica. Vou ter este ponto. Não vamos. O que não quer dizer que os metadados existentes não sejam importantes, mas elas, por defeito, carecem todas de ressignificação, sejam coloniais ou não. O terceiro aspecto é que não são só
as coleções, não só, aliás, desculpem, o terceiro aspecto é que não só as coleções científicas, a menos que estejam no museu, não estão obrigadas ao código de ética do ICOM, como, por vezes, as práticas deontológicas que as envolvem, que as encapsulam, estão, por vezes, em conflito com o código de ética do ICOM. Vou dar um exemplo. Nas coleções de anatomia e de anatomia patológica, que são usadas para efeitos de ensino e de investigação, a anonimidade do ser humano é um valor absoluto. Tá? A objetificação do ser humano, nós chamaríamos nos museus, é um valor absoluto. Nos museus é exatamente ao contrário. Um esqueleto é uma pessoa, tem um nome e tem uma dignidade que tem que ser respeitada, quer do ponto de vista da acessibilidade das coleções, quer do ponto de vista em reserva, quer do ponto de vista da exposição. Quando as coleções de estudo ou de ensino, de anatomia, entram no museu, por vezes passado décadas, isto cria-nos um problema deontológico muito importante. Finalmente, o quarto aspecto é que há uma problemática associada à relação entre artefacto, memória e identidade. Ou seja, nestas coleções, uma planta, um dinossauro, um instrumento científico, o que é que temos aqui? Um desenho científico, uma cera anatómica. A relação entre a memória e a identidade e estes objetos é mais difícil de perspectivar, de problematizar, do que no caso de artefactos, por exemplo, artísticos, etnográficos ou arqueológicos. Tá? Não é tão fácil estabelecer a relação entre memória e identidade. Isto é absolutamente fascinante. Portanto, há um problema mais amplo e geral do património cultural e das instituições que o preservam em relação às comunidades que o geram. Depois há um subproblema relacionado com o património cultural gerado em processos de ensino e de investigação, que levanta as mesmas questões, mas levanta outras, nomeadamente algumas que vão ao âmago do significado do património cultural e a sua relação com a identidade e com a memória. Isto é tudo um bocado teórico, mas eu agora vou concretizar com o caso da incorporação do património histórico-científico do Instituto de Investigação Científica Tropical na Universidade de Lisboa. Todo ele é colonial. Estou a preparar um livro, mas se não conseguir fazer o livro, pelo menos um artigo, que vai, no fundo, detalhar e enquadrar de uma forma que eu espero que seja útil aos colegas o processo de incorporação, este processo de incorporação. Muitas coisas eu vou guardar para esse livro e vamos ver o que é que talvez, enfim, talvez partilhe convosco. Mas para quem não conhece a história, quer dizer, em agosto de 2015, o Instituto de Investigação Científica e Tropical entrou a maior parte do seu património histórico-científico, exceto os arquivos das colónias, o chamado Arquivo Histórico Ultramarino, que entrou na Torre do Tombo, entrou na Universidade de Lisboa. Portanto, são coleções de arqueologia, botânica, antropologia, cartografia, fotografia, instrumentos, equipamentos científicos, por exemplo, as tendas, os equipamentos usados nas missões, zoologia, geologia, arquivo, e ainda o Jardim Botânico Tropical, que fazia parte do... Aqui estão alguns exemplos dessas coleções, que fazia parte desse legado, digamos assim. Foram cerca de 700 mil objetos e cerca de 7 km de fundos documentais, a maioria do século XX, mas também do século XIX. Juntaram-se, do ponto de vista da gestão, porque o ICT não terminou, existe na Universidade de Lisboa, juntaram-se às coleções coloniais do Museu Nacional de História Natural e da Ciência, que já existiam, mas que são residuais em comparação. Não só porque houve um incêndio em 1978,
Basicamente, o que sobrou, o que era do Brasil e que não ardeu, basicamente é um catálogo até que o David fez, muitíssimo bom, e que está disponível, um catálogo de coleções coloniais, digamos, de herança da Casa Real Portuguesa que nós temos. Ora, uma das coisas que nós tivemos logo imediatamente, sentindo o peso da responsabilidade institucional da preservação deste património, e aqui alargo, evidentemente, numa primeira instância, à Conceição Casanova, que trabalhou, já tinha vindo a trabalhar as coleções no contexto do Instituto de Investigação Científica Tropical e depois entrou na Universidade de Lisboa. Ela depois saiu, agora não está na Universidade de Lisboa, mas depois com a Marta Costa e com um conjunto de pessoas, uma equipa importante, ultra competente e muito conhecedora das coleções, muito mais conhecedora das coleções do que eu. E também com um apoio financeiro e institucional muito significativo da Universidade de Lisboa. Nós começámos por trabalhar estas coleções e esta incorporação com uma checklist, um roteiro de como é que vamos agora mapeá-las, como é que vamos descobrir quais são os pontos problemáticos, vulneráveis, etc., a partir de uma checklist que eu vou partilhar agora convosco. A primeira coisa que nós fizemos, uma reflexão interna sobre atitudes e valores. Eu acho que nós, profissionais de museus, temos a obrigação de enfrentar a chamada questão colonial das nossas coleções sem ideias preconcebidas sobre o que quer que seja, e com total abertura, interesse e curiosidade sobre o que vamos encontrar. Não sabemos o que vamos encontrar. Devemos ter um espírito da maior abertura possível. Acreditando, evidentemente, naquilo que eu disse no início, mas parece que eu não conheço nenhum profissional de museu que não acredite nisto. Que o património é um direito universal, de todos, e não só de uma pequena elite, que os museus são forças transformativas da sociedade e que restituir o acesso às comunidades de origem é fator de inclusão, de igualdade, de justiça social e faz parte das nossas obrigações. Portanto, este é o quadro com que nós enfrentamos qualquer auditoria, qualquer levantamento, qualquer problema relacionado com coleções coloniais. Depois está aqui a vermelho, que é uma coisa que é uma singularidade do nosso caso, porque como era uma incorporação, nós tivemos que assegurar a conservação dos objetos, evidentemente, e a qualidade dos dados associados, mantendo sempre o acesso, quer dizer, houve uma mudança de vários locais dispersos da coleção, teve que entrar tudo no MONAC, e portanto houve que fazer este trabalho, mas não é necessariamente uma checklist que obrigue, porque se eu já tivesse as coleções no museu, saltava já para o ponto seguinte. E o que me parece da maior importância é nós conhecermos o que temos. Portanto, é essencial, e muitos museus estão a fazer, muitos museus estão a reconhecer essa importância, é essencial fazer uma auditoria sistemática e profunda às nossas coleções, portanto, à história das suas proveniências. E aqui, é evidentemente que se for só coleções coloniais, já está o âmbito geográfico delimitado, portanto, as antigas colónias portuguesas, e também já há datas, nós sabemos quais são as datas que temos que trabalhar. Temos que identificar as fontes, é um trabalho histórico, é uma pesquisa histórica, temos que identificar as fontes iconográficas, as fontes documentais, as fontes bibliográficas, onde se encontram os dados, não é? Porque o objetivo desta auditoria é encontrar documentação que sustente, do ponto de vista legal, o título de propriedade das coleções, é o principal, mas pode haver outros recortes, e eu já explico que no ICT nós tivemos outros recortes, porque não é todos os dias que se faz uma auditoria às coleções, tem que se ver objeto por objeto, e o envolvimento de recursos
e de tempo é de tal maneira que mais vale ir fazendo logo, identificando logo outros problemas que as coleções possam ter. Por exemplo, um dos aspectos que nós vimos foi identificar os objetos que têm significados sagrados, icónicos, simbólicos. Outro que olhamos foi objetos que têm tipologias sensíveis, por exemplo, artefactos arqueológicos ou etnográficos, todos separámos, todos, aliás já estavam separados, mas ficaram todos identificados, vestígios humanos, evidentemente, representações do humano, filmes, fotografias, dados de soberania, dados antropométricos, perceber se têm dados pessoais associados ou não, e olhamos também para as datas de cada objeto. Objetos recolhidos, por exemplo, durante períodos de guerra da resistência, não é? Objetos entrados depois de 1972, da Convenção da Unesco, e, muito importante para nós, depois de 1976, por causa do Tratado da CITES, da Naturalia. Também olhamos para a forma, se foram missões, se foram doações, se foram aquisições, objetos comprados, quem foram os agentes dessa entrada de objetos, foram cientistas, foram militares, foram agentes coloniais oficiais, quer dizer, agentes do governo, por exemplo. E também a pertinência. Olharmos para alguns objetos que tivessem pertinência questionável na época. Eu posso-vos dar um exemplo depois nas questões. Claro que aqui identificámos tudo, não é? Portanto, demorou, quanto tempo é que isto demorou? Demorou 5 anos a fazer, basicamente. Aliás, ainda está em curso, porque depois vamos refinando, juntamos mais um critério, mas agora olha lá mais isto. Mas agora olha lá mais, vê lá os caminhos, os ciclos de vida dos objetos, quem é que usou, quem é que não usou. Antes de entrar em Portugal, em Angola, passou por outro país, passou por outra antiga colónia, como é que foi? Portanto, estamos sempre a refinar isto, mas este é o princípio que é malha fina. E isto é evidentemente, para isto é necessário historiadores e é necessário tempo e recursos, porque nem todos os museus têm. Nem todos os museus têm. Nós tínhamos começado, não tínhamos outro remédio, não é? As coleções estavam a entrar na universidade. Portanto, tivemos que nos organizar. Ao mesmo tempo, parece-me da maior importância promover estudos e investigação. Estudos e investigação não internalista, o mais abrangente possível, das maiores e diferentes perspectivas possíveis. Mestrados, doutoramentos, artigos. Depois, trazer a público, não é? Alterar as narrativas, desobjetificar, enfrentar o passado difícil, alterar a linguagem e programar, expor, desenvolver atividades. Tivemos que fazer isso também. Eu já vou dar alguns exemplos. Nestes espaços todos, envolver as comunidades de origem. Isto é fundamental. E não é envolver as comunidades de origem porque sim, porque são um ornamento, porque não sei quê, porque faz parte. Não. Primeiro, são mesmo as comunidades de origem e não apenas os seus representantes, as associações, por exemplo. E isso nem sempre é fácil, é um desafio, chegar às comunidades de origem. E depois tem que ser em pé de igualdade. Não é? Tem que ser com disposição de partilhar, eventualmente até de abdicar da nossa autoridade e da autoridade do nosso conhecimento que julgamos soberano. Portanto, mas isto pode ser difícil.
Eu acho que isto é talvez o mais difícil desta linha toda, é envolver, procurar e envolver efetivamente as comunidades de origem das coleções. Isso pode ser feito em processos de auditoria, como eu disse, portanto, nas ressignificações dos objetos, mas também no acesso e na programação, nesta alteração de maneira de pensar que os museus, me parece que os museus têm que ter. Eu tenho aqui alguns exemplos, por exemplo, não sei se tenho aqui, não sei se acho que... Vou dar um exemplo, 2 exemplos. O Jardim Botânico Tropical foi inteiramente, está ainda em curso, mas enfim, foi recuperado com o financiamento da Universidade de Lisboa, e uma das coisas que o Jardim Botânico Tropical em Belém tem é um passado muito complicado, muito estratigráfico e difícil, um passado, digamos, é uma herança de dor, de sofrimento. E uma das questões, uma das coisas que o Jardim tem é um conjunto de bustos que nos sobram da Exposição do Mundo Português de 1940. Esses bustos, até à recuperação do Jardim, estavam despidos de qualquer contexto. Estavam lá, mas não tinham nem uma tabela, nem tinham um autor, nem se explicava porque é que eles estavam lá, podiam estar lá, como podiam estar num sítio qualquer, não é? Portanto, uma das coisas que fizemos foi, durante o projeto de recuperação, integrar uma tabela e contextualizar. E esse processo de contextualização ainda está em curso, neste momento há uma tese de mestrado de uma aluna a trabalhar com comunidades para discutir possibilidades de exposição daqueles 14 bustos, que não vão ficar necessariamente no local onde estão. Para além do restauro, que também é preciso fazer, mas enfim. Mas a primeira coisa a fazer é desobjetificar, não é? É atribuir, integrar na coleção, incorporar, constituir uma coleção, atribuir significados, apresentar esses significados ao público através da interpretação. Outra dimensão que não estava completamente visível é que o jardim era um jardim botânico, um jardim científico, digamos assim, não é? Mas a parte histórica, a dimensão histórica, não era assim tão visível. Havia em publicações, mas era preciso ir encontrar as publicações, etc. Portanto, quando foi feita a recuperação, essa estratigrafia ficou mais evidente. Portanto, existe um percurso botânico, mas existe também um percurso histórico do jardim e que vai pelos diferentes pontos, quer pelo património edificado, muitos deles resultantes da Exposição do Mundo Português, quer do património artístico e estatuário. Uma outra coisa que fizemos recentemente, estava por fazer, é que o Jardim Botânico Tropical tem uma ilha. E nessa ilha, em 1940, foi recriada uma aldeia da Guiné com pessoas vindas da Guiné que viveram nessa ilha durante meses. Portanto, era aquilo que se chamam os zoos humanos, não é? Essa história não estava contada na ilha, não é? E, portanto, uma das coisas que imediatamente foi feito foi contextualizar porque é que aquela ilha foi feita, porque é que ela existiu, o que é que lá se passou e quem foram as pessoas que lá estiveram. E para quê? Com base a que ideologia, não é? Portanto, estes são 3 exemplos que vos dou, mas que explicam aquela questão da alteração, de tornar visível, de interpretar, de contextualizar. E isto não me deixa completamente satisfeita, mas devemos fazer mais coisas. Já está a acontecer visitas guiadas sob outras perspectivas e não apenas a perspectiva botânica. Há a tese da Sophia Lovegrave, etc. Há muitas coisas que nós temos agora na manga. Outra foi
o ICT não era propriamente um museu, portanto as coleções eram pouco conhecidas do público. Uma das coisas que foi feita ainda com o anterior diretor, com o professor Zé Pedro Sousa Dias, foi pôr cá para fora, expor as coleções do ICT. A primeira grande iniciativa foi esta, Plantas e Povos, logo em 2018, ou 17, talvez 17 ainda. E a segunda que fizemos grande com o património do ICT, ainda está patente ao público, aliás as duas ainda estão patentes ao público, chama-se Mudanças e é uma exposição absolutamente fabulosa sobre fotografias de habitats tradicionais da Guiné. E envolver as comunidades. Infelizmente eu fui atrasei-me um bocado enfim, a fazer o PowerPoint e não encontrei as fotografias das diferentes, a trabalhar com objetos, portanto só encontrei no Zoom, uma parte disto que eu estou a dizer passou-se durante a pandemia. E portanto só encontrei aqui, mas uma das associações que nos faz chegar às comunidades e com quem temos vindo a trabalhar são a JAS, a Associação de Afrodescendentes, com aquilo que eles chamam as jumbais coloniais. Eles trabalham com os objetos e vão atribuindo significados diferentes. Quer dizer, isto não é assim nada de diferente, mas dá exemplos destas diferentes vertentes da checklist, que nenhuma delas pode acontecer sem a outra, não é? Quer dizer, isto tudo não é um tripé, porque são para aí uns 6 pontos, mas é como se fosse um banco de 6 pés. Como concluir? Isto não interessa ainda. Como é que eu vou concluir isto, David? Não sei bem. Para já, porque é um projeto que está em curso, não é? Tudo isto. Eu acho que talvez o aspecto mais importante se eu tivesse que resumir numa palavra aquilo que eu disse hoje e que espero que contribua para meter desde logo as questões científicas no radar destes debates e também, enfim, clarificar um bocadinho as nossas conversas, é que nós temos que usar, quando digo nós, é museus europeus, nós temos que usar toda esta reflexão para tornar visíveis as ligações que foram quebradas entre estas coleções e os povos de origem. Eu não sei exatamente de que formas é que se podem restabelecer essas ligações. Tem que se ver no caso a caso. Mas desde envolver as pessoas, ser mais transparente naquilo que se faz no debate público, dar acesso integral, fazer exposições, fazer atividades, programas educativos, trabalhar sobre diferentes perspectivas, artistas olhando para coleções de... Aliás, há um livro que eu acho interessantíssimo, já agora vou partilhar convosco, que é este. Bem, há vários livros, não é? Que são referência, mas todos têm em casa, não é? Este do Dan Hicks, este da Alice Proctor, mas há um mais pequenino que se chama The Metabolic Museum, de uma curadora do Museu de Frankfurt, nos anos 90, princípio da década de 2000, que foi curadora do Museu Etnográfico Volkenkunde de Frankfurt, e que se chama Clémentine Delis. E foi muito inspirador para mim e para as pessoas que trabalham no museu, por causa da questão das perspectivas cruzadas, as abordagens que ela tentou, muito inovadoras, e nós ainda vamos tentar fazer mais coisas na linha da experiência que conta neste livro, e que tem a ver, por exemplo, com artistas provenientes das comunidades de origem e dos países de origem, não é daqui, que estão em Portugal, mas artistas de Cabo Verde, etc.,
a olhar para coleções científicas, porque vão levantar muitas questões, tenho a certeza como levantaram na dela. Portanto, David, eu acho que agora parava por aqui, agradecia, já devo estar para aí falar de 1 hora, não? Quanto é que eu falei? Eu agradeço evidentemente, 40. eu Está agradeço ótimo. pronto, agradeço evidentemente a toda a gente, particularmente à Ana Godinho, que me ajudou às últimas para fazer este PowerPoint e encontrar as fotografias que eu não tinha nada organizado, mas também a Catarina Simões, a Marta Costa, a Inês Pinto, a Catarina Mateus, que fizeram esta auditoria, ainda continuam a fazer, a trabalhar. A Marta Costa agora resolveu pisgar-se, já não está no museu, espero que volte. E depois, evidentemente, isto tem sido feito em larga medida, em discussão acelerada e muito emotiva e muitas vezes de partir a loiça com os nossos colegas do PRISC, com a Universidade do Porto e com a Universidade de Coimbra. Obrigada. Obrigado, Marta. Temos alguns comentários e algumas perguntas no Facebook que as pessoas estão a Vamos a assistir. isso. Portanto, antes de colocar as Eu não tenho minhas, Facebook, portanto não posso ver. mas eu transmito. Portanto, vou transmitir as perguntas das pessoas. Temos aqui Consegui não falar de restituição. muito bem, disse eu logo Vê a se há alguma palavra. pergunta. Vê se há alguma pergunta de restituição. Não há pergunta sobre restituição para já, mas convido todos os que estão a assistir em direto para colocar as perguntas que quiserem, nomeadamente sobre o tema da restituição dos bens culturais. Temos aqui vários comentários, e nomeadamente uma pergunta da Sofia, cuja tese foi aqui várias vezes referenciada e que está a A assistir. Sofia, oh minha querida, sou sua fã. Aprendi tanto consigo. E então, a pergunta tem a ver, e os comentários têm todos a ver com a mesma questão, que é a aparente lentidão com que este trabalho e este debate entrou em Portugal quando comparado com outros países europeus. E tem a ver também com algo que a Marta mencionou, que era a questão dos movimentos de fora para dentro e de dentro para fora, e alguns comentários no sentido da reticência de alguns dirigentes de instituições museológicas, nomeadamente em contexto nacional, para fazer ou para participar de forma aberta neste debate. E, portanto, todos esses comentários e essas perguntas vão no mesmo sentido. Se é, de facto, nós estamos a entrar atrasados neste processo, e se estamos, de facto, a entrar atrasados neste processo, quais as razões que podem explicar esse atraso comparando com os restantes países europeus ou ocidentais de uma forma geral? Bem, eu hoje de manhã ao telefone, não vou dizer com quem, porque senão ela chateia-se, eu estava-lhe a dizer, olha, não sei o quê, vou fazer esta coisa do e-com e não sei o quê, o que é que achas que eu diga? Eu estava a discutir com ela. E ela dizia, não vale a pena, isso é, o debate chega a Portugal demasiado tarde. Portanto, no fundo ela dizia exatamente isso. Os meus alunos, dizia ela, os meus alunos já só querem falar de restituição, é só restituir tudo e acabou. Portanto, toda a nuance, toda enfim, a complexidade, em Portugal já não há tempo. Eu acho que estou em parte de acordo, portanto, eu acho que é verdade que o debate chega um bocado tarde, mas também porque quando chega é um bocado inquinado, eu expliquei porquê. Agora, nunca é tarde. E, sobretudo, nunca é tarde para nós conhecermos melhor as nossas coleções, não é? Eu, como tenho esta paixão, o David sabe, por questões relacionadas com ciclos de vida de objetos, como é que eles foram usados, como é que não foram usados, por mãos é que andaram, não é? Para mim, isto foi o período mais incrível, quando nós andámos a ver e fazer as relações entre os objetos, a documentação, e procura lá isto, e procura lá mais aquilo, e não sei o quê, quer dizer, é absolutamente, nós temos essa obrigação, de saber, de fazer esta auditoria, pode demorar 20 anos. Agora, porque é que o debate é lento? Eu também nos outros países também não quer dizer, isto vem há décadas. Isto vem há décadas, agora agudiza-se, pelas razões que eu disse, porque vem de fora, sobretudo, não é? Mas isto vem há décadas, há imensas, desde que me lembro, de pessoa profissional de museus, se fala nisto. Há também a questão de precipita tudo da definição de museu, do ICOM, não é? Mas quer dizer, já não sei se era numa coisa da Maria Vlachu no outro dia, já não sei quem é que ela estava a citar,
as instituições são transatlânticos, não é? No sentido, demoram imenso tempo. Para já o assunto é difícil. E depois as instituições demoram imenso tempo a, por um lado, reconhecer que há um problema e depois debater o problema. O que não quer dizer que nós, indivíduos, não é? Não possamos tomar a iniciativa, quer dizer, e debater, e questionar, e fazer tese, e estudar, como fez a Sofia, e levantar. A Sofia, por exemplo, é uma das pessoas que está a contribuir para levantar o debate outra vez, pelo menos em relação ao ICT, o mais possível. Nós lemos todos a tese dela e temos fomos provocados por ela. Isso é muito importante. Lá está, de fora, para dentro. Não sei, respondi. Sim. Se calhar, já agora, porque tem a ver indiretamente com isto, quero chamar a atenção para a Convenção de 1970. E se calhar nem todas as pessoas que nos estão Eu enganei-me, eu disse 72. Sim, as pessoas não sabem, não conhecem. Pois. Provavelmente muitas das pessoas que estão aqui a ver-nos e a ouvir-nos hoje não sabem do que é que se trata e então se calhar é Marta explicar muito brevemente a sua importância, só para contextualizar as pessoas e até já fizemos a correção da... Não, as pessoas podem procurar e devem procurar. E se forem estudantes e profissionais de museu, devem conhecer aquela convenção que é de bens culturais, no fundo, que regulamenta os trânsitos de bens culturais e que foi assinada por quase todos os países, portanto é das poucas, foi assinada por quase todos, subscrito, inclusivamente, evidentemente, Portugal. Agora, e nós temos que olhar, quando fazemos aquelas auditorias, nós temos que olhar para os momentos em que cada país foi, no fundo, subscrevendo, porque a partir daí tem força de lei. E, portanto, o que é que ela pretende regulamentar? Pretende regulamentar todos os casos, por exemplo, de trocas de bens culturais, coisas que já estavam no Código de Ética, mas agora entram em força de lei. Por exemplo, questões de eu agora não posso incorporar no meu museu material que venha da Síria. Não é? Porquê? Porque não há Estado de lei, não é? Na Síria. Bem, na Síria, por acaso, se calhar já se pode, não sei. Mas países em que há guerra, em que o Estado de lei está suspenso, não é? Não pode haver trânsitos, não se pode vender, não se pode trocar, etc. Não se esqueçam que os museus têm que ter título de propriedade de tudo o que têm, e a questão não é só para as questões coloniais. Aliás, se nós formos a levantar aquilo que eu chamo os peludos, tá? Os problemas que todos os museus têm, e atenção, museus que não têm coleções coloniais também têm problemas peludos de proveniência. Tá? Todos os museus, não conheço nenhum museu que não tenha problemas, porque as práticas museológicas e as práticas da documentação museológica de há 40 anos atrás, ou 50 anos atrás, ou 60 anos atrás, é completamente diferente das práticas de hoje. Quer dizer, deixavam-se as coisas à porta no museu com uma nota a dizer é de fulano, vem de não sei de onde, e agora vai. Quer dizer, jamais a gente vai fazer isso hoje, não se pode. Não é? Portanto, todas as questões relacionadas com os trânsitos entre países e dentro de países, entre instituições, são reguladas por essa convenção. Em relação à naturalia, portanto, objetos naturais recolhidos da natureza, há também são aplicáveis pelos os dinossauros, por exemplo. Há curadores de paleontologia presos neste momento, não é? Com questões relacionadas com a convenção. E, aliás, a China está sempre a fazer reclamações com base nessa convenção. A Mongólia, etc. Mas, em relação à naturalia, existe também a CITES, que é de 1976 e que Portugal subscreveu, salvo erro, em 80 e qualquer coisa. Portanto, ou seja, tudo para dizer o quê? Que a questão colonial e a questão das proveniências tem, evidentemente, esta dimensão política, etc., mas depois tem uma dimensão legal. Aliás, é com a dimensão legal que começa com os frisos do Parthenon, não é? Mais conhecido, mediático, não é? Começa muito antes, com os objetos de proveniência nazi. É? E, portanto,
são de natureza legal. Tu tens que provar que não tens uma coisa que entrou ilegalmente no país, que foi exportada ilegalmente do país, sem autorização das autoridades competentes daquele país, etc. Então, estás obrigado a um conjunto de força de lei, e é com base na lei e não na ética que muitas destas reclamações estão a ser feitas. Temos aqui, acho que ficamos todos esclarecidos para quem não conhecia muito bem a Convenção de 70. Perdão. Temos aqui vários comentários, ao fim e ao cabo, as pessoas concordam com a Marta e com a checklist ou metodologia apresentada, no sentido que ainda que estamos na primeira fase, não é? Sempre que a primeira fase é o estudo, o conhecimento e a documentação das coleções. Isso é o essencial. Sem isso não há nada, porque como é que eu posso dizer o que é que tenho, se é problemático, se não é, se é peludo, eu chamo peludo. Não sei, foi uma coisa que apanhei, tu sabes, David, mas um tique que apanhei chama peludo. Portanto, nós encontramos imensos peludos coloniais e peludos não coloniais, quer dizer, depois tem que ser tudo analisado caso a caso. Bom. E esses comentários vão todos no sentido que, ao fim e ao cabo, estamos portanto, nesta fase inicial, que é importantíssima, de facto, para depois, com o conhecimento aprofundado dessas coleções, poder passar à fase seguinte da sua valorização e também discutir eventuais restituições ou outras questões legais sobre a sua propriedade e sobre a sua existência nas coleções nacionais. E eu vou aproveitar esses comentários todos para colocar uma pergunta, que é: ao fim e ao cabo, nós aqui tivemos sempre no universo das coleções e do património científico, que neste caso acaba por ser até curiosamente um património privilegiado, porque os objetos científicos, independentemente da sua natureza específica, têm uma natureza tripla, não é? Patrimonial e estética, digamos assim, de investigação e depois de demonstração e de ensino. E essa tripla função desses objetos... Mas isso é verdade para qualquer objeto também, não é? Não, é muito difícil. Significa que, naturalmente, se não houver nenhum incidente pelo meio, são normalmente coleções ou objetos extremamente bem documentados. Isso. Porque precisamente o seu registro documental participa do conhecimento e da sua utilização futura. E no caso das coleções que não têm documentação associada... Não, mas espera, deixa-me reforçar isso que tu estás a dizer, já faz a pergunta. Os casos mais complicados das coleções do ICT não são relacionados com as missões científicas, ok? Mas são relacionados com aquisições e doações que foram feitas depois da descolonização. Tu estás a perceber? Ou seja, está a reforçar o que tu estás a dizer. Quando há um contexto científico, há normalmente uma recolha de dados. E, de resto, esses dados, do ponto de vista da restituição, devem ser os primeiros a ser partilhados completamente. Aliás, há o protocolo de Nagoya, que diz que nós devemos partilhar os metadados de recursos, não é? Relacionados botânicos, solos, por exemplo, natureza geológicos, com as comunidades de origem, com os países de origem. Temos que partilhar isso. Deixa-me ver que o meu computador vai pifar. E, portanto, felizmente existem sempre uma loucura de dados, não necessariamente documentação museológica, quer dizer, entrar. O que é que significa, por exemplo, numa missão científica, eu ter o título de propriedade? Significa que eu tenho uma lista de objetos e depois tenho um enquadramento, do ponto de vista institucional, de uma missão, e depois tenho uma remessa que prova que eu entrara no país. Portanto, isto são três documentos que a gente tem que cruzar. Mas existe normalmente. Exato. Portanto, nesse sentido, são coleções privilegiadas em relação a outras. Sim. Neste processo de conhecimento e de documentação da sua proveniência e da sua utilização. E no caso daquelas que não têm documentação associada, que existe muitas vezes, não é? E que é difícil perceber a sua proveniência ou deslindar essa mesma. Ou seja, há caso a caso, David. Ou a gente sabe de onde aquilo veio, ou não sabe de onde aquilo veio, não é? Vamos pensar apenas que sabemos que aquilo é um objeto. O património arqueológico, muitas vezes, é o caso, apesar de também ser uma coleção científica. Não, sabemos imenso sobre... Os dados normalmente existem em coleções arqueológicas e em coleções etnográficas também. Quer dizer, nós sabemos que, a não ser que tivessem sido coleções arqueológicas feitas
no século XVIII, mas aí nem são arqueológicas, porque a arqueologia é definida enquanto ciência, não é? No século XIX. Portanto, exatamente o que é que tu estás a perguntar? Estou a dizer, no caso de coleções não científicas, ou até mesmo coleções científicas não documentadas, com poucos dados. com pouquíssimos dados, o que é que deve ser feito, o que é que pode ser feito? Até porque a Barta dizia a determinada altura, logo ao início, o trabalho que é feito em torno das coleções científicas está na linha da frente, ou de certa forma está na linha da frente e pode servir de bom exemplo, ou quase de boa prática para os restantes museus de outra natureza. Portanto, com o know-how adquirido. Não é? As piores coleções, mesmo científicas, que não têm documentação nenhuma, são as de ensino. Se tu pensares na quantidade de esqueletos, tu se calhar, quer dizer, a tua geração já não apanhou esqueletos no liceu, tá? Mas todos os liceus tinham esqueletos. Esses esqueletos são problemáticos, quer dizer, são problemáticos. À luz dos dias de hoje, das questões que temos vindo a discutir. Esses esqueletos não têm documentação nenhuma. Às vezes eram comprados na Derrol, em Paris, esqueletos humanos, reais, comprados. Isto hoje parece impossível. Não é? O que é que tu fazes a isso? É? O Michel Van Praat, que tem o melhor documento sobre Human Remains, não é? No caso francês, eu posso dar a referência a quem precisar. Não há absolutamente melhor livro, não é livro, aqueles são umas guidelines sobre material humano, vestígios humanos, que há de muitos tipos. As pessoas pensam que é só esqueletos, e eu agora dei um exemplo dos esqueletos, mas, por exemplo, nós temos aqui 16 mil amostras de sangue coladas em cartão. Isso são vestígios humanos. Há coleções de cabelo. Há coleções, enfim, portanto, há aqui uma grande panóplia entre o esqueleto, o crânio, etc., que as pessoas pensam sempre. Há uma quantidade louca. Tecidos, por exemplo, não é? E, portanto, o Michel Van Praat, eu penso, eu tenho o melhor documento sobre vestígios humanos, está super atualizado, e é o que os seguem os museus franceses. Eu sou da opinião que vestígios humanos devem ser devolvidos para que serem enterrados nas comunidades. E devem ser nem sequer à espera de pedido, tá? Há coisas que eu acho que não deve haver pedido. Se encontrarmos, devemos procurar devolver. Uma são dados, como eu falei, dados que contribuem para o desenvolvimento, não é? Que foram retirados, dados botânicos, etc., que foram retirados. Nós temos aqui, por exemplo, Kew tem um programa importantíssimo chamado Reflora. Também houve aquele programa Resgate, também são dados, não é? Portanto, que é a partilha de dados. Houve alguma coisa da Andrew Mellon Foundation, que andava a encontrar, a digitalizar os dados, os metadados de todos os tipos de coleções africanas. Nós também participámos. Portanto, isso são dados. Dados, imediatamente, dados de soberania, cartográficos, por exemplo. Fala-se pouco nisso. Esses, então, estão completamente fora do radar. Normalmente estão nos arquivos. Dados. E outro é vestígios humanos. Pegando, não sei se respondi. Pegando neste assunto dos dados, e porque tem a ver com um conjunto de comentários que foram feitos no chat do Facebook, precisamente nessa disponibilização dos dados sobre essas coleções, quer às comunidades de origem, quer à comunidade científica de uma forma geral, de que forma, no caso específico do MUNAC, está a ser feito esse acesso a toda essa informação associada às coleções do ICT? Bom, o acesso aos dados, dado por nós, Império, é problemático. Por isso é que eu acho que defendo a restituição, tá? E deve ser encaminhado para a entidade, cada vez que há um pedido de acesso, deve ser encaminhado para Moçambique, para Angola. E quais coisas é que eu estou a falar? Estou a falar, por exemplo, de dados de solos.
imagina tu que um determinado milionário quer construir piscinas, sei lá, ou quer explorar um território qualquer, como nós temos um mapeamento de tudo, em Angola, não é? Pede. Ora, isto coloca-nos a nós um problema ético. Por um lado, temos as coleções acessíveis e abertas, mas por outro lado, ao estarmos a dar acesso à estratigrafia geológica, não é? À constituição do solo, estamos a contribuir para estimular, enfim, práticas às vezes que nós não sabemos, não é? Portanto, eu acho que isso deve ser dado pelos locais. Sim, sim, claro, não, mas eu acho que havia aqui alguns comentários que era, não, eu não me expressei de forma correta, o mais básico, ou seja, por exemplo, todo o inventário dessas coleções do ICT ou as outras coloniais do próprio MONAC, de que forma é que estão a ser disponibilizadas à comunidade científica? Estão em open access online, se existe inventário online, essas coisas. Nós no online estamos um bocado mal, porque o ICT estava melhor, porque tinha uma coisa chamada ACTD, aliás ainda existe, nós mantivemos, mas não continuamos a alimentar. A parte online, vamos ver se agora damos um impulso nos próximos anos, porque, quer dizer, apesar de tudo, os recursos humanos são reduzidos e nós tivemos muita coisa nas mudanças das coleções, nas obras, na recuperação dos espaços e no acondicionamento. Portanto, mas de qualquer maneira, qualquer pessoa que peça tem o acesso absoluto e imediato, salvaguardadas estes problemas éticos que eu referi. Tá? Mas a parte online, a ver se nos próximos anos a gente de facto está previsto nos próximos meses dinamizarmos o ACTD, que é onde é o repositório no fundo das coleções do ICT, juntar, entretanto, tudo aquilo que foi catalogado e inventariado nestes anos, porque o inventário e a catalogação continuou, e, portanto, essa parte ainda não está como eu gostava, mas espero que venha a estar. E também alguns comentários no âmbito desse acesso ao conhecimento, que tem a ver com o livro ou com o projeto livro da Marta. Há algumas pessoas que perguntam se a Marta pode falar um bocadinho mais. Não. Não. Sobre isso. Eu creio que para já. Não, eu acho que o que eu gostava de fazer com o livro, eu vou explicar, é, no fundo, contar este processo dando-lhe algum corpo, que é o que eu não estou a fazer hoje, não é? Portanto, pegando na literatura, fazendo um estado da arte, uma coisa a sério, é? E identificando, que eu também não estou a partilhar convosco, os peludos que foram apanhados, digamos, na auditoria. E porquê é que eles são peludos? Porque muitas vezes nós não estamos a considerá-los peludos no debate público, digamos, típico. Agora, em Isso é vista que eu de publicação, diria que antes de nos focarmos no século XX, podia-se publicar aquilo que foi feito para o 18 e 19. Está pronto e está a aguardar a publicação há anos. Estão a ver? Eu não tinha que ter ouvido isto. É verdade, nós temos um livro em conjunto, mas que... dois livros. Um sobre coleções de história natural, circulações no século XVIII e XIX, e outro sobre coleções de instrumentos científicos, século XVIII e XIX. Culpa minha, não foi feito ainda. Eu creio Mas... que não, para já não temos, acho que já corri as perguntas e os comentários de toda a gente, para já não temos nada de novo. Não sei se a Marta quer fechar com uma conclusão, dizer mais qualquer coisa. Não, olha, por exemplo, eu acho, já agora posso falar um bocadinho sobre o que é que eu penso neste momento de restituição. Pode não ser o que eu penso sobre amanhã. Ninguém me perguntou, mas eu vou dizer. Esta é a minha reflexão. Eu acho que tem que ser caso a caso. Não precisa necessariamente de depender de um pedido. Portanto, é a nossa obrigação fazer esta auditoria e ver exatamente qual é a situação legal, ética, científica, histórica, da documentação de cada objeto. Portanto, tem que se ver tudo bem. Há aqueles que eu acho que é imediatamente para devolver os dados e os vestígios humanos. Depois, claro, existe aquela tipificação dos objetos simbólicos, sagrados, etc. Tem que se ver, não é? Mas
eu acho que não deve ser apenas por razões legais que nós fazemos restituições. O Neil Curtis, quando devolveu o bronze do Benin, da universidade, ele agora explica isto na reunião do MAC, que ocorreu no princípio de setembro. Ele diz que quando fez a auditoria, encontrou todos os dados de título legal, não é? Portanto, a Universidade de Aberdeen tem toda a documentação que comprova o título de propriedade daquele bronze do Benin. Mas o que ele dizia era, o que nós não temos é o título moral. Ele chamou-lhe o moral title. E, portanto, pode não ser por razões legais que nós restituímos, pode ser por outras razões. Devemos deixar tudo em aberto, ver no caso a caso, ver os significados caso a caso e não pôr condições. Tipo, só se houver um museu é que nós devemos restituir. É o caso a caso. Com as pessoas. Com as pessoas. Precisamente nessa questão do caso a caso, entretanto chegaram mais duas perguntas. Delas é do Gonçalo Carvalho Amaro, que tem precisamente a ver com as coleções arqueológicas das quais estávamos a falar há bocado. E o Gonçalo estava a chamar a atenção para o facto de muitas coleções arqueológicas em muitos museus do mundo inteiro terem sido compradas em antiquários e leilões. Muito recentemente, 11 países da América Latina criaram um comunicado declarando ilegais todos os leilões com peças pré-colombianas. E gostaria de ouvir a opinião da Marta em relação a essa questão. Eu não tenho conhecimento dessa declaração, por isso não posso pronunciar. Posso dizer o seguinte, esta questão, como eu disse, é muito mais vasta do que as coleções ditas coloniais, isto é, aquelas que entraram nos países vindo das antigas colónias. Porque a Suíça, por exemplo, é um país que não teve colónias, mas está cheio de material dito colonial. Ou seja, proveniente do hemisfério sul, de povos que foram privados, não é? Como é que as coisas foram lá parar? Claro, leilões, vendas, doações, etc. Mas também não teve colónias. Mas agora vamos dizer, então a Suíça não está abrangida por este debate que estamos a ter? Claro que está. Claro que está. Temos aqui um comentário da Alexandra Falcão, precisamente sobre as coleções dos liceus nacionais e sobre o facto de muitos deles terem muitos artefactos africanos, nomeadamente coleções etnográficas, e não só, botânicas e zoológicas, feitas durante o período colonial. Trazidas por antigos alunos, por militares, isso é que é espinhoso. Centralizadas pelo próprio Ministério do Reino e depois pelo Estado, pelas escolas, pelos liceus. O Inês Gomes tem uma tese precisamente de doutoramento sobre esse assunto. Isso é que é muito espinhoso, não tem resposta para isso. Os arquivos perderam-se, muitos deles, não é? Não digo que seja impossível, quer dizer, pode ser possível, mas encontrar as fontes documentais, nós mesmo, para a história da ciência, não conseguimos encontrar, quanto mais, sei lá, estás a perceber, Alexandra? Não sei responder, isso vai ser muito, muito, muito... Às vezes as escolas perguntam-me o que é que fazem. E eu digo, mostrar, 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 mostrar. Porque mostrar significa poder recolher dados. Não é? Mas elas também não podem mostrar tudo, não é? As pessoas não podem entrar livremente no liceu, ainda bem. Não é? Estão coitadas das crianças, estavam sujeitas aos pedófilos. Bom. Não temos mais comentários ou perguntas. A Marta há pouco estava a referir diferentes contextos de integração ou de incorporação dessas coleções. E a meio da intervenção referiu a importância da excepcionalidade do contexto de guerra, mas depois não desenvolveu. Eu acho que seria importante desenvolver aqui um bocadinho, precisamente para mostrar, ou
seja, eu acho que é um caso Sim. paradigmático que tem que ser discutido e que pode servir de balizas para orientar a discussão, meu dizer. Essa questão do contexto de guerra resultou da nossa conversa interna, da nossa reflexão. A Marta Costa, Catarina Simões, nós achamos que as circunstâncias de uma recolha científica, não é? Num período, portanto, num período colonial, durante uma guerra e durante não guerra, eram diferentes. E, portanto, ainda não sabemos bem que implicações é que isso tem, até que eu preciso ler mais coisas sobre o assunto. Mas apanhámos, ou seja, foi tal malha fina, apanhámos, pelo sim, pelo não, sabemos quais são. Entende? E agora vamos ver, vamos refletir mais sobre que implicações é que isso pode ter. Porque há, de facto, esta questão da suspensão, quer dizer, já é um período de opressão, certamente. Mas se eu tiver uma baioneta a apontar a uma pessoa, passa para cá o artefacto, é completamente diferente, certo? É amplificada, é agudizada a opressão. E, portanto, mas agora não sei, nunca vi isto tratado na literatura e nas guidelines, etc. Não vi. Ok. Não sei se a Marta quer acrescentar mais alguma coisa. Não. Não? Adorei estar convosco. Nós é que gostamos imenso de ter a Marta e a intervenção, como sempre, foi muito sugestiva, levantou muitas questões e acho que foi uma ótima maneira de iniciar este ciclo de conferências, que volto a repetir, continua já em outubro, no dia 7, em que iremos ter o João Lopes Filho, que é docente universitário, investigador e escritor, e que virá falar... Meu professor, sou fã dele. Sou fã dele. Irá falar da coleção de cerâmica de Cabo Verde, do Museu da Olaria de Barcelos, e depois, como disse ao início, teremos mais duas conferências de Alexandra Corbelo no dia 14 e o Ricardo Roque no dia 21 de outubro, e depois este debate continuará nas jornadas de outono do ICOM nos dias 4 e 5 de novembro. Agradeço a presença de todos e eventuais perguntas e comentários que queiram fazer à Marta. Os seus contactos estão disponíveis no site do Museu de História Natural. Obrigado a todos. Bem-vindas, agradeço muito. Obrigada. Obrigado. Agora ficamos aqui.